Todo mundo está falando isso aí, né? Primeiro culto, primeiro isso, primeiro aquilo, né? O bom é que nós estamos iniciando um novo ano na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O apóstolo Paulo, que escreveu mais de um terço do Novo Testamento, ele escreveu em Filipenses 3 assim: não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa fácil é que prossigo, deixando as coisas para trás ficam, prossigo para o alvo, para a soberana vocação que há em Cristo Jesus. Amém? Nós também podemos dizer o mesmo? Então vamos dizer juntos assim: glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus o Espírito Santo, o Deus, amém, o Deus triuno. Isaías falou que ele teve uma visão, e ele viu os serafins com duas asas cobriam seus rostos, seus pés, e as outras duas voavam. E ele, que é maestro, que é o pai da música, escreveu uma música onde eles ficam cantando perpetuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E nós também somos santos. Amém? Que Deus nos ajude nessa caminhada desse novo ano. Se a trombeta tocar esse ano, nós nunca mais vamos cantar aqui, vai ser lá em cima. E a Bíblia Sagrada nos dá evidências de que está próximo a trombeta tocar, não é isso? A Bíblia nos ensina e nos instrui. Jesus diz: olhai para a figueira, e a figueira é Israel. As coisas estão mudando. Então que Deus nos dê graça para continuarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não será em vão. Isso está lá em 1 Coríntios 11:58. Amém? Vamos cantar o hino de louvor e adoração. Ninguém sabe quem compôs isso. Senhor meu Deus,
Alô? Som. Maravilha. A palavra de Deus nos diz que em tudo devemos dar o quê? Graças. Graças por tudo. Eu tenho sido grato a Deus nos últimos dias, porque eu tenho podido usar de muito do que eu aprendi com a minha mãe. Graças a Deus, como todos já sabem, eu quase todos, a minha mãe partiu para a eternidade no dia 12 de dezembro. E hoje eu faço uso de tudo aquilo que ela fez, me ensinando e me instruindo. E Paulo, ele diz para Timóteo uma coisa muito interessante: você foi instruído nas sagradas letras que podem tornar-te sábio para herdar a vida eterna. Graças a Deus. Por isso eu quero cantar com os irmãos: dou graças de todo o coração, prostrado em adoração, dou graças por Jesus, meu Salvador. Graças a Deus. Dou Graças a Deus pela vida do Fernando, está ali um grande amigo, a família toda, né, Fernando? Deus continue te abençoando, toda a família. Em Jesus, amigo temos. Irmãos, nós vamos lembrar todos os dias que Jesus Cristo é o nosso melhor amigo.
Porque ele mesmo falou, não existe amor maior do que esse, que dá a vida por outro. E o Senhor Jesus deu a vida por nós. E por isso nós temos vida. E nós não temos somente a vida bios, essa que está movimentando aqui agora. Quando a gente vê aquele bonecão morto, aquela vida ali é o que mais impressiona a gente, né? A cessação. Não, mas o estado de morte é o estado de total e plena consciência com Deus ou sem Deus. Por isso, valorizemos o dom que Deus nos deu, que a vida eterna é o dom gratuito de Deus, pelo nosso amigo Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Coisa boa, quando essa igreja fala amém, pastor Paulo, estremece dentro do inferno, que amém é um dos nomes de Deus. Ele é o sim, ele é o amém, ele é fiel testemunho. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 3, 14. Amém? Amém. Amém. Por isso, quando nós falamos com a expressão.
oração, e você já está sabendo que tudo nós devemos levar ao Senhor em oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus esteve em completa vitória, que Ele sempre viveu em oração. Será que Jesus precisava orar? Ele é o próprio Deus. Sim, Ele nos ensinou. O segredo, irmãos, da vitória é ler a palavra e orar sempre, porque lendo a Bíblia Sagrada nós temos sabedoria, e orando nós temos poder. Grande coisa é a sabedoria, mas se tiver controle ao lado. Por isso nós temos grandes aeronaves, grandes máquinas, mas tem um controle, não é isso? Lendo a Bíblia, tendo conhecimento, sabe por quê? Porque aí você vai poder mostrar fraqueza para Deus e poder para o diabo. Tudo posso naquele que me fortalece, amém? Agora, aquele período de oração, né? É o nosso costume, e você fica à vontade para vir já ao comando do pastor. Daqui a pouco você vai orar e vai junto com o pastor pedir a Deus pelas suas necessidades deste ano. Peça ao Senhor para que Ele te dê vitória, para que você possa estar, que coisa linda, todos vocês aqui hoje. O salmista falou assim, irmãos, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei. Ele não era idiota. Eu peço e vou buscar, mas onde que busca? Hein, Rosilene? Na casa de Deus, para que eu possa morar na casa do Senhor e aprender no seu santo templo. O profeta Samuel foi criado na casa de Deus, não é isso, pastor Paulo? E a Bíblia diz que nunca caiu uma palavra dele por terra. Ele foi pedido e depois ele foi oferecido. O homem que consagrou o primeiro rei de Israel, é isso? Graças a Deus, o profeta Samuel. Faça disso um desafio para você mesmo. Venha sempre e você vai ver o que vai acontecer daqui. Às vezes a gente vê algumas propagandas assim: faça isso, não coma isso durante a semana, não faça isso, faça aquilo durante o dia, e você vai ver. Nós ficamos com os olhos cheios, né? Faça isso. Mantenha uma comunhão diária e constante com o Senhor Jesus Cristo através dessa comunhão, e você vai ver que Deus é galardoador para todos aqueles que o buscam no tempo. Amém? Graças a Deus. Deus está presente.
apresentando ao Senhor a sua vida, suas necessidades, crendo que o Senhor está presente, como acabamos de cantar, que seja esta uma declaração de fé. O Senhor está presente e, estando presente, Ele vai nos amparar, vai nos socorrer, vai ouvir a nossa oração, como nós acabamos de declarar. Vamos lá. Deus, o Senhor está aqui neste lugar. Por isso nós te glorificamos, Pai, para que o Senhor receba nesta noite, Deus, a nossa vida como expressão de adoração na presença do Senhor na tua casa, reunidos como igreja do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Buscamos, Deus, para que o Senhor possa nos ouvir, que o Senhor possa atender, ó Deus, a nossa busca desta noite, Pai. Estamos hoje, nesse primeiro domingo do ano, louvando ao Senhor, porque podemos iniciá-lo na presença do Senhor, sabendo que o mesmo Deus que tem cuidado de nós todos os dias anteriores, continuará cuidando de cada um de nós todos os dias da nossa vida, Pai. Porque vivemos para um Deus que nós sabemos que é o Deus dos impossíveis, o Deus para quem a sua palavra nos ensina que não há coisa demasiadamente difícil para o Senhor. O Senhor nos ensina que onde o Senhor intervém, maravilhas, milagres sempre acontecem. E é essa certeza que nos traz agora aqui para buscar o Senhor junto com essas pessoas que estão aqui e com os outros também que se unem a esse tempo de oração, Pai. Nós entregamos estas vidas ao Senhor e buscamos ao Senhor para que o Senhor possa ouvir a oração dos seus filhos nesta noite, Deus. Que ele entrou aqui hoje precisando de uma intervenção do Senhor na sua saúde, Deus. O Senhor possa trazer cura para o seu corpo, para o seu físico. Aquele que entrou aqui com dores emocionais, precisam que o Senhor possa ser o Deus que os liberte, que sare dessas dores que estão ali nas suas emoções, nos seus sentimentos, Pai, que em nome de Jesus eu possa libertar esta pessoa nesta noite, Pai. Aquele que entrou aqui, ó Deus, vivendo problemas na sua família, de relacionamentos entre marido, mulher, filhos, pais, Pai, em nome de Jesus, intervenha na vida dessa família, Deus, realizando maravilhas, restaurando a relação familiar, meu Deus. Pai, aquele que entrou aqui hoje, precisando do Senhor abrir as portas de emprego para ele, Deus, e seja esse o tempo que o Senhor estará encaminhando para esse emprego que essa pessoa precisa. Aquele que precisa tomar decisões importantes nessa semana, Deus, o Senhor possa, ó Deus, dar sabedoria, que as decisões sejam tomadas, ó Deus, diante do altar do Senhor, que a tua vontade seja feita em primeiro lugar na vida de cada um, ó Deus. E que, ó Deus, nesta noite o Senhor possa ouvir não somente esses pedidos, ó Deus, mas tantos outros que estão agora sendo colocados diante do Senhor, para que o Senhor possa ouvir a nossa oração, Deus, e nos socorrer, e vir ao nosso encontro, e trazer soluções para a nossa vida, pois nós esperamos no Senhor, e somente no Senhor, porque o Senhor é a nossa única esperança, Pai. É em Jesus Cristo que nós descansamos e entregamos a nossa vida ao Senhor, e ao mesmo tempo, Deus, te agradecemos, Pai, por aqueles que nesta noite estarão consagrando ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, ó Pai. Essa expressão de gratidão pela provisão do Senhor para a vida de cada um durante toda a sua existência, Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, e dar recursos cada vez melhores para esses que se propõem a manter a obra do Senhor, Deus. Que os valores consagrados ao Senhor venham gerar frutos na vida da igreja, mas também na vida daquele que oferece ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem dado a eles para a manutenção da tua obra, Pai. Obrigado, Deus,
pelos recursos que o Senhor tem dado a cada um. Pedimos, Deus, também, que o Senhor abençoe as crianças que estão aqui hoje, Deus. As crianças que são tão especiais para o Senhor, são joias preciosas do Senhor. O Senhor possa abençoar a vida delas, para que elas possam crescer como Jesus crescia, graça, estatura, sabedoria diante de Deus e dos homens. O Senhor abençoe também a ministração que elas vão receber para elas nesta noite, que elas sejam edificadas também no Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos poderão pregar, dedicar seus dízimos de ofertas e também, daqui a pouco, as crianças estarão tendo atividade específica para elas. Vamos estar sentados, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Queridos, nas semanas anteriores, outras duas oportunidades que nós tivemos trazendo a palavra do Senhor, nós estivemos refletindo sobre oportunidades para recomeçar. Vimos na primeira oportunidade uma mulher que sofreu durante 18 anos de uma enfermidade que a mantinha curvada, e essa enfermidade causava muitos males para a vida dela. Então, um dia ela estava no templo, cultuando ao Senhor, e a presença de Jesus naquele lugar trouxe cura, libertação para ela, e ela teve uma oportunidade muito especial de recomeçar agora também diante do Senhor. Depois, no dia 31 também, nós vimos também os discípulos também. Os discípulos viveram um momento também crucial de recomeço. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos e meio, e de repente Jesus morre, é sepultado, é levado aos céus, eles estão sós. E agora, como fazer para recomeçar? Jesus havia dito para eles que eles iriam receber o Espírito Santo. Eles não sabiam de que se tratava isso aí, era tudo muito novo para eles.
E depois eles vão, se reúnem lá no templo, passam um tempo de oração. Nesse tempo de oração eles recebem então a visitação do Espírito Santo. E depois dessa manifestação do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, eles agora têm que começar uma nova caminhada. E nesse primeiro ato dessa nova caminhada, tão logo o Espírito Santo desce, Pedro prega aquele sermão de Atos capítulo 2, depois eles vão iniciar, e quando estão chegando no templo, na hora da oração, se deparam com um homem que estava ali, um homem que era aleijado, estava ali, prostrado, pedindo ajuda, pedindo auxílio financeiro. Então Pedro vai dizer que o dinheiro que ele queria ele não tinha, mas ele daria algo muito melhor para ele. E deu a ordem, aquele homem começou, então foi curado, imediatamente ele entra no templo junto com eles, servindo ao Senhor. E aquele homem então ali tem um recomeço. Para ele foi um momento novo para recomeçar. E nada melhor que no primeiro domingo nós continuarmos pensando sobre este tema do recomeço. Nunca é tarde para você recomeçar, tem que pensar nisso, sempre há oportunidades. O Senhor está te dando essa hoje, não sabemos quantas mais você terá, mas hoje o Senhor te está dando essa oportunidade para você recomeçar. Então vamos ler Lamentações capítulo 3, versículos 22 e versículo 23. Conseguiu aí, gente? Ok. Vamos ler juntos? Vou ler aqui para ler na mesma versão. Vamos ler? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. Amém? Senhor, que a tua palavra se concretize em nossa vida nesta noite, se cumpra em nós, e que o Senhor nos traga revelação e ensino através desse tempo juntos aqui nesta noite. Fala ao nosso coração, nos ajude a ter essa atitude de reconhecer esse tempo para um recomeço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus queridos, que nós acabamos de ler, é um texto fundamental, crucial ali no livro de Lamentações. O livro de Lamentações é o livro onde registra o intenso sofrimento e a lamentação do povo judeu por causa da destruição de Jerusalém e porque o templo havia sido destruído. E esse texto nos lembra que, apesar da dor que eles sofriam, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, apesar da dor que eles sofriam, ele é ao mesmo tempo uma declaração de esperança para eles e uma palavra também de um fundamento para a perseverança na fé, tanto para eles quanto também para nós hoje. Porque esse texto ele destaca para a gente a infinita misericórdia que Deus tem, a infinita misericórdia que Deus tem por nós e que é a única razão pela qual nós existimos. Nós só existimos por causa dessa misericórdia do Senhor. O texto diz exatamente isso, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Então compreendemos o que esse texto quer dizer é fundamental para que nós possamos então compreender e apreciar essa beleza do amor e da fidelidade de Deus, mesmo em meio a dificuldades, tragédias que nós passamos em nossa vida. O texto diz no versículo 23 que a fidelidade do Senhor, grande é a fidelidade do Senhor. Esse texto que nós acabamos de ler, o livro de Lamentações como um todo, ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém,
No ano 587 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém e destruíram o templo, que era sagrado para os judeus, e levou cativo todo aquele povo para a Babilônia para serem escravos ali na Babilônia. Tudo isso aconteceu como resultado da desobediência, da rebeldia de um povo que ouvia Deus falando com eles, mas não obedecia à voz de Deus. Nós citamos isso algumas semanas atrás. Durante muitos anos, o Senhor levantou profetas que falou àquele povo, que despertavam-os para a questão do arrependimento, do quebrantamento, da entrega da vida ao Senhor, mas continuaram rebeldes e não ouvindo a voz do Senhor. Continuaram desobedecendo ao Senhor, e o Senhor foi alertando a eles: olha, vai vir o julgamento sobre vocês. Se não se arrependerem, virá o julgamento. E como não se arrependeram, então veio o julgamento de Deus. E então foi tudo destruído para que eles pudessem entender, longe de casa, entender que o haviam perdido foi por causa da dureza do coração deles. Isso nos lembra hoje também, meus queridos. Nos lembra que a nossa dureza de coração nos faz perder muitas coisas que Deus tem para nós. Deus, ele tem compromisso em abençoar aqueles que têm compromisso com Ele e com a palavra dEle. A rebeldia, a desobediência à palavra de Deus significa a ausência da bênção de Deus sobre a sua vida. Então, quando nós olhamos para esse texto, ele deve servir para nós de um consolo em tempos de sofrimento e um lembrete que mesmo em meio à dificuldade, a misericórdia do Senhor, ela se renova para cada um, a cada dia da nossa vida, e a fidelidade do Senhor permanece conosco, apesar das nossas falhas, nos dando essa oportunidade hoje para esse recomeço. Então, meus queridos, precisamos entender, no versículo 23, ele diz o seguinte: são novas a cada manhã essa misericórdia do Senhor. Elas se renovam, são novas cada manhã. Isso aqui nós podemos entendê-la como uma promessa do Senhor. Quando a Bíblia nos ensina que o Senhor faria novas todas as coisas, em Apocalipse capítulo 21, o Senhor nos diz que Ele fará novas todas as coisas. E novas todas as coisas são feitas a partir de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus fez tudo novo, transformou tudo aquilo que não havia mais esperança em algo realizável, tudo aquilo que parecia não ter mais solução. A morte de Jesus, a sua ressurreição e a sua vinda para viver em nós nos mostra que há esperança quando nós estamos vivendo no Senhor, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas a cada dia da nossa vida. Então, meus queridos, através da nossa vida, do nosso dia a dia, nós podemos enfrentar que tipo de problemas? Temos talvez os nossos exílios, destruições, como aquele povo teve também, mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos o perdão dele, recebemos o perdão do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós recebemos o perdão dele, mas somente a partir desta entrega de vida ao Senhor. Então precisamos colocar a nossa vida nesse foco, o foco do Senhor, da sua palavra para cada um de nós, porque na nossa vida nós enfrentamos muitas jornadas diferentes, momentos de altos e baixos, quem nunca esteve ou sem. Todos nós enfrentamos esses momentos de oscilação em nós, momentos de alegria, tristeza, momentos em que nós queremos sorrir, outros queremos chorar, momentos que nós queremos fugir de tudo, queremos nos esconder de tudo e de todos, mas tem momentos de festejar, momentos de alegrar, momentos de manifestar na presença do Senhor essa alegria grandiosa do Senhor em nós. E às vezes, quando nós passamos pelas tribulações, por aqueles momentos ruins, parece que nós nos vemos em um beco sem saída, parece que não tem mais solução.
olhamos para a nossa finitude, a nossa fraqueza, e olhamos para o nosso problema e pensamos, não tem jeito mais, a esperança acabou. Mas Deus, em seu infinito amor, nos diz que é tempo de recomeçar. É tempo de reescrevermos a nossa história, e você pode fazer isso. Você pode ter essa mudança na sua vida ao trilhar esse novo caminho, entendendo o seguinte, que nessa caminhada você pode ter esses momentos altos e baixos na sua vida, mas você nunca vai perder a sua trilha, o seu caminho, porque Jesus Cristo, vivendo em você, Ele nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Estando em Jesus, você nunca perde referência, você nunca perde então o seu caminho seguro de realizações e paz no seu coração. Alguns exemplos para a gente pensar sobre isso, que isso não ocorre apenas conosco hoje aqui, mas é algo que dentro da própria história bíblica nós temos tantos exemplos. Não vamos citar muitos deles, mas apenas alguns para nós pensarmos um pouquinho sobre ele. Quem aqui nunca pecou? Todos nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados, destituídos da presença da glória de Deus. Tem um homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, Davi. Mas Davi chegou a ser foi chamado homem segundo o coração de Deus depois que ele passou por um momento de queda muito cruel. Davi cometeu graves pecados, e um desses pecados foi um adultério e um assassinato. E Davi, apesar das suas falhas, do seu pecado, quando ele confessa o seu pecado, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, vai registrar a repreensão de Deus para Natã. E o capítulo 11 registra o pecado de Davi, toda a estratégia que ele usou para o seu pecado. No capítulo 12, Deus manda o profeta Natã para repreender Davi por causa do seu pecado. E aí lá no versículo 13, veja a declaração de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E então o profeta Natã vai dizer a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. O pecado que Davi cometeu pela lei judaica, ele deveria ser morto por apedrejamento. Mas veja, a misericórdia do Senhor é o quê? A causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Vejam que essa misericórdia do Senhor vai alcançar então Davi. Deus perdoou Davi, restaurou Davi, mostrando para ele e para cada um de nós, que sempre há a oportunidade de um recomeço. Não importa o que você tem feito até hoje, o que importa é que você fará a partir de hoje. Quando você tem a oportunidade do arrependimento, você é confrontado no seu pecado. Desde quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele não usou desculpas quaisquer. Ele não disse que a culpa foi da mulher, que a culpa foi de outras pessoas. Não, ele diz: eu pequei. Ele vai escrever 2 salmos que falam sobre isso, Salmo 32 e 51, onde ele declara ali a sua dor, o seu sofrimento. E o momento ele vai dizer o seguinte: enquanto eu calei, escondi os meus pecados, o meu humor se secou. Davi se tornou uma pessoa mal-humorada. Ele diz o seguinte, que ele sentia dores no seu corpo, os seus ossos se consumiam por causa do pecado. Enquanto não houve confissão, não houve restauração. Então veja, meu querido, que o Senhor deu oportunidade a Davi, restaurou Davi, deu oportunidade de um recomeço, e Davi pôde então recomeçar por causa da misericórdia do Senhor. E ele foi chamado mais tarde
esse homem segundo o coração de Deus. Tem um outro exemplo, está em Lucas capítulo 15, a gente não vai ler o texto, não. Vou só citar aqui, a partir do versículo 11, que é aquela parábola que Jesus conta do filho pródigo. Aquele rapaz tinha tudo na casa do pai, tinha ele e um irmão, tinha tudo, um filho mais novo, tinha todo o cuidado do pai, não deixava faltar nada para ele. Chega um momento que ele deseja então sair de casa, quer conhecer outras pessoas, quer conhecer o mundo, e ele chega para o pai, conversa com ele, pede para repartir a herança. Ele nem era o herdeiro era o filho mais velho, mas o pai então reparte a herança, entrega para ele a herança, a parte dele, ele sai todo mundo afora. O texto diz que ele sai, desperdiça tudo aquilo que o pai havia dado para ele, toda a herança, por causa da sua vida de pecado. Entrega tudo para o mundo, o diabo consome tudo aquilo que ele tinha. Mas ele vai chegar então, o que nós chamamos aqui do fundo do poço. Esse foi realmente o fundo do poço para ele, porque ele vai chegar um momento em que ele, para satisfazer a sua fome, ele tinha que comer as lavagens que o povo comia. Ele teve que chegar no chiqueiro mesmo, comer comida de porco, para ele se arrepender. Mas Deus deu oportunidade para ele recomeçar. O texto diz que ele então chega um momento, quando ele olha para si, a condição que ele está, ele diz o seguinte: olha, eu não posso ficar mais nessa situação, eu vou embora para casa. Eu pedi ao meu pai, eu não quero que ele me trate como filho, não, ele pode me tratar só como empregado dele mesmo. Ele contrata tanta gente, ele pode me contratar como seu empregado também, mas que eu não posso ficar aqui nessa condição desumana aqui nesse lugar. O texto diz que ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele está esperando ser empregado, ser um serviçal, mas o pai vai colocar na posição, no lugar de honra, vai dar a ele uma festa, vai celebrar, vai se alegrar. Ele recebido de braços abertos pelo pai, e a sua vida é restaurada. Ele pôde então recomeçar a sua vida. E esse ensino que Jesus nos traz, nos mostra esse amor incondicional de Deus por mim e por você. Não importa onde você está hoje, onde você chegou, o que importa é que tem um caminho de volta. Caminho de volta é arrependimento, é o caminho da entrega da vida ao Senhor, é o caminho da experiência de vida com o Senhor. Só assim nós podemos então recomeçar. Eu quero citar um terceiro exemplo de alguém que teve essa oportunidade também de recomeçar. Esse registro está em dois textos, eu vou citá-los aqui também. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 54, que é o momento quando Pedro nega a Jesus, durante o momento que Jesus está sendo interrogado. E depois, outro momento, quando Pedro está lá no mar pescando, depois da morte de Jesus, ele volta para a sua função, e Jesus vai atrás dele ali para trazê-lo de volta, registrado em João capítulo 21, versículos 15 e 19. Veja o seguinte: Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Jesus alertou a ele que ele iria negar. O texto diz que ele negou Jesus por 3 vezes durante o seu julgamento. E depois também, quando ele olha, o texto diz que quando Jesus olha para Pedro, negando a ele, Pedro chora amargamente ao Jesus olhar para ele e aquela sua negação. Depois de algum tempo, então, Jesus morreu. E Jesus vai então buscar Pedro e os outros discípulos, que como para eles parecia que havia acabado a esperança, tudo havia encerrado. Eu não sei como é que o som vai com você, estou sem retorno de tudo aqui. Aí para baixo eu não sei, tá normal? Tá. Já troquei. Muito bem, então veja. Então quando Jesus vai procurar pelos discípulos, eles haviam
eles já estavam no alto mar pescando novamente. Em vez de dar sequência ao que Jesus havia mandado eles fazerem, ele está ali, agora estão no mar, Jesus vai atrás deles. Jesus vai fazer um interrogatório com Pedro a partir do versículo 15 do capítulo 21, se Pedro amava a Jesus mais do que aqueles peixes, e ele é confrontado com o tipo de amor que ele tinha verdadeiramente por Jesus, até que chega um determinado momento que Jesus vai então comissionar Pedro, porque Pedro reconhece, entende exatamente aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Então ele vai dizer: vai apacentar as minhas ovelhas. A história de Pedro então nos lembra que mesmo aqueles que caem podem se levantar, mas você não pode perder a oportunidade de se levantar. Pedro não teria outra. Aquele rapaz, aquele filho pródigo, poderia não ter outra. Davi poderia não ter outra. Aquela foi a oportunidade que Pedro teve. Então, se você tem vivido uma vida longe do Senhor, hoje é tempo de você se reerguer. Esse é o tempo da graça de Deus para restaurar a sua vida, para você recomeçar. Se você quer recomeçar a sua vida diante de Deus, esse é o tempo de Deus para você. Agora, como é que você pode recomeçar a sua vida diante de Deus? A primeira coisa que você precisa entender é que, para reconhecer, é preciso você entender que você precisa de mudança na sua vida. Se você estiver acostumado, acomodado com a sua vida, não vai acontecer nada. Você não vai recomeçar. Se você achar que está tudo bem do jeito que está, que você não precisa de mudança, vai continuar do mesmo jeito para você. Mas se você reconhecer que precisa de mudança, reconhecer realmente que você quer ser honesto com você mesmo sobre as suas falhas, seus pecados, Deus te dá a oportunidade de recomeço. O apóstolo João nos diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados, purificar de toda injustiça. Ou seja, confessar o seu pecado te dá a oportunidade de recomeçar. Precisamos, meus irmãos, entender que a graça de Deus, ela é manifesta a cada um de nós para que nós possamos então recomeçar. Deus quer que você reconheça os seus pecados. Deus quer que você reconheça aquilo que você tem feito, que a sua vida não está boa como ela está. Ele quer trazer algo maior e melhor para você. Você precisa reconhecer que essa graça de Deus por você é suficiente para você tomar hoje uma atitude de recomeçar diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele passou por uma experiência muito grande a respeito disso, quando ele orou ao Senhor porque ele tinha um espinho na carne, e nesse espinho na carne, a Bíblia não fala que espinho na carne que era, mas isso trazia muito sofrimento para ele. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne dele. Chegou o momento que o Senhor respondeu a ele, dizendo assim: olha, a minha graça te basta, porque o meu poder é suficiente para você na sua fraqueza. A sua fraqueza, qualquer que seja ela, meu querido, o poder de Deus é capaz de transformar essa fraqueza em força. Aquilo que você é mais vulnerável na sua vida, quando você recomeça diante do Senhor, Ele te dá então a oportunidade de transformar essa sua fraqueza em força. Essa sua dor, esse seu sofrimento, essa angústia sua que você passa por ela, Ele te dá a oportunidade então de agora você recomeçar e permitir que essa fraqueza seja deixada de lado e o poder do Senhor se aperfeiçoe então na sua fraqueza. Então, meu querido, é tempo de você recomeçar. Eu quero concluir com alguns conselhos práticos para você recomeçar. Primeiro conselho para você, se você quer recomeçar a sua vida diante de Deus, é o arrependimento.
arrependimento. A primeira orientação do Senhor, o primeiro conselho do Senhor para você: se você quer recomeçar a sua vida, é preciso arrependimento. Mas para ter arrependimento é preciso reconhecimento do seu pecado. Ninguém se arrepende de algo que ela não reconhece que ela fez errado. Primeiro reconheça o seu pecado, para que você possa se arrepender. Significa você mudar de direção à sua vida. Não importa o caminho que você tem trilhado nele, mas agora é hora de você se arrepender e abandonar as coisas que você tem feito que desagrada ao Senhor, para voltar ao caminho do Senhor e viver em conformidade com o Senhor. Jesus disse certa vez que se não nos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Se não tiver arrependimento, haverá consequência para a sua vida. Esse perecer, ele representa então essa morte espiritual, essa separação de Deus aqui também na eternidade. Sem arrependimento, uma vida com o Senhor aqui e muito menos também na eternidade. Segundo conselho para você recomeçar é o exercício da sua fé. Recomeçar exige fé e muita determinação dessa fé. É preciso colocar em prática a fé, porque não é possível você mudar a sua vida sem que haja uma fé verdadeira no Senhor. Devemos confiar nele, no poder dele, viver debaixo do poder transformador dele. O autor da carta aos Hebreus nos diz que sem fé é o que? Impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem uma fé que te leva a renunciar a sua vida de pecado e confessar a Jesus o seu pecado, entregar a sua vida para Ele, você não vai agradar a Deus nunca. Você vai continuar no seu caminho de pecado, de destruição. Mas somente a sua fé vai te levar então a reconhecer e abandonar os seus pecados. Terceiro e último compromisso, terceiro e último conselho para você: você precisa ter um compromisso verdadeiro com o Senhor. Devemos estar dispostos a fazer as mudanças que são necessárias na nossa vida. Existem mudanças em nós, que somos nós que temos que fazer. Não adianta a gente ficar esperando que Deus vai fazer as mudanças, somos nós que temos que fazer. Decisões somos nós que temos que tomar. Precisamos, meus queridos, entender que o nosso estilo de vida precisa honrar a Deus. E para o nosso estilo de vida honrar a Deus, nós precisamos de tomar atitudes e decisões e fazer compromissos com o Senhor. E compromisso com o Senhor implica em fidelidade ao Senhor todos os dias da nossa vida. Se nós queremos que Ele manifeste o seu poder em nós, precisamos ter compromisso com Ele. Aquela frase que a gente sempre repete: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se você não tem compromisso com o Senhor, não espere nada de Deus. Romanos 12:2 diz assim, Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós queremos a parte final do texto. Queremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Todos nós queremos. Queremos o melhor de Deus. Usa-se até algumas frases aí, eu já falei sobre ela uma vez. Fala assim: o melhor de Deus está por vir. Isso é uma frase herética de todo tamanho, porque o melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás, que foi Jesus. Então o melhor de Deus já está por vir, ele já veio. Então usar essa frase é usar uma heresia muito grande. Ou seja, nós queremos o melhor para a nossa vida, queremos sempre ter o melhor de Deus, e ter o melhor de Deus é viver de acordo com a vontade dele. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Queremos experimentar isso, mas precisamos entender o início do versículo.
Ele diz o seguinte: não vos conformeis, não tomar a forma do mundo. Vivemos em um mundo que jaz no maligno, diz a palavra de Deus. O mundo onde ele está completamente inserido nos poderes satânicos deste tempo. Cada dia que passa, nós vemos piores valores sendo impostos pela sociedade neste mundo. Cada dia que passa, vemos coisas mais desagradáveis acontecendo no dia a dia. E nós, como servos do Senhor, não podemos conformar com essas coisas. Se queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós não podemos tomar a forma disso, deixar que essas coisas venham e influenciem a nossa vida e tomem forma em nós. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que nós não somos deste mundo. Se nós somos filhos de Deus, Ele diz que a nossa morada eterna é com Ele. Paulo diz que se a nossa casa, esse edifício nosso desfizer, nós temos uma morada com Ele no céu. Ou seja, aqui, os servos do Senhor, aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus, são transitórios aqui, são passageiros aqui. Não é este mundo. O nosso destino não é este mundo. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Por isso Paulo vai dizer: olha, para não viver de acordo com a forma do mundo, é preciso transformação. Transformação. A palavra aqui é a palavra metamorfose. Transformação, da renovação do vosso entendimento. Por que isso? Porque a mudança começa na mente. As mudanças começam no nosso pensamento, no nosso entendimento. Só podemos mudar condutas, padrões éticos de comportamento em nosso dia a dia, se o nosso entendimento for mudado. Se a nossa mente continua a mesma mente que tínhamos quando estávamos longe do Senhor, não vamos formar novos valores. Vamos continuar formando valores que pertenciam ao mundo enquanto nós vivemos. Então, por isso, nós precisamos viver mais perto do Senhor. Teve um momento que Paulo foi questionado a respeito disso. De muitas coisas, ele começa a falar sobre as suas dores, seus sofrimentos, suas perseguições. Ele chega um momento e diz o seguinte: mas agora ninguém mais tem ousadia de me inquietar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Em outro momento ele vai dizer: eu tenho a mente de Cristo. Ou seja, houve uma transformação no seu corpo, porque houve uma transformação na sua mente. Você só transforma atitudes, comportamentos e padrões morais e éticos na sua vida se a sua mente mudar. Se você não tiver a sua mente transformada, você vai fazer as mesmas coisas que o mundo faz, embora estando dentro da igreja. Você vai ter as mesmas práticas pecaminosas que o mundo faz, e você acha natural, tanto é que você faz as mesmas coisas, porque a sua mente não foi transformada. E sua mente não foi transformada, você ainda não é filho de Deus. Pode ser membro de igreja, mas não tem parte no reino de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Precisamos passar por essa experiência de transformação, porque Paulo diz o seguinte: somente depois desta renovação do nosso entendimento é que vemos experimentar essa boa vontade, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a boa notícia de tudo isso é que nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde. Não importa a situação que você vive hoje e está vivendo até hoje, Deus hoje tem uma nova chance para você. Agora é a hora de você recomeçar. Busque a Deus de todo o seu coração. Exercite a sua fé verdadeira no Senhor. Confie nas promessas do Senhor. Abrace essa oportunidade que Deus está te dando para recomeçar hoje. E siga em frente com certeza da vitória. Você pode ter um futuro brilhante à sua frente, mas só o terá se você recomeçar. Hoje é tempo de recomeçar. Nunca
é tarde para isso. Hoje o Senhor te traz aqui para propor a você essa transformação da sua vida. Hoje Ele te chamou aqui, te dá a oportunidade de ouvir a palavra dEle, para dizer para você que esse é o tempo para você recomeçar. É hoje, agora. Toda a carta aos Hebreus diz o seguinte: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Não importa, meu querido, o que você já fez ou está fazendo hoje. Quando você arrepender-se dos seus pecados, exercitar a sua fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, somente nele, e fazer o compromisso com Ele de recomeçar, você pode ter um novo tempo na sua vida, não somente um novo ano, mas uma nova vida, uma nova experiência de vida, todos os dias, preparando você para o tempo quando Jesus vai voltar, e na sua volta, Ele vai levar para estar com Ele aqueles que são seus. Somente aqueles que pertencem a Jesus irão com Ele para o reino celestial. Que você esteja entre eles, que você recomece hoje para estar entre aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Deus nos abençoe, nos dê graça para entender isto, e capacidade e força para a decisão, tomarmos a decisão mais importante da nossa vida e recomeçar diante do Senhor. Vamos orar. Deus, nesse momento que nós estamos diante do Senhor e com o desafio da Tua Palavra, Deus, e que olhamos para o mundo que nos cerca, olhamos para a nossa vida, vemos tantos desafios para ser vencidos, e o que nos resta mesmo é confiar no Senhor, porque só o Senhor pode nos dar a chance de recomeçar em um mundo corrompido, marcado pelo pecado, mas sabemos que mesmo em meio a essa geração corrompida e perversa, nós podemos viver para o Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, libere do Teu poder hoje sobre a vida de cada pessoa aqui. Traz o convencimento que só o Espírito Santo do Senhor pode fazer, de convencer do pecado, da justiça, do juízo. Que seja esta uma noite de recomeços, que cada um de nós possa sair daqui hoje com essa decisão e recomeçar diante do Senhor. Senhor, que o Senhor possa receber a nossa vida diante do Senhor, que o Senhor possa transformar a nossa vida, para que nós possamos recomeçar com o Senhor e viver no Senhor e com o Senhor todos os dias da nossa vida. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, e que a graça abundante do Senhor Jesus possa manifestar-se em nossa vida, e que vivamos, Senhor, na Tua presença todos os dias da nossa vida. Nós oramos, Pai, nos entregando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós agradecemos a todos que estão aqui hoje, nossos